Oi, gente. Meu nome é Crislaine, estou aqui juntamente com Luciana, Tassiana, Shirley e Pauliana. E hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho, que tem como tema a introdução à pesquisa e subtema relação família e escola. O meu nome é Luciana. A família é a primeira instituição organizada e é ela que transmite os primeiros conceitos de comportamento em sociedades. É muito importante que haja um conceito entre pais e escola para melhor desenvolvimento do aluno. É muito importante que haja um conceito entre pais e escola para melhor desenvolvimento do aluno. É muito importante que andem juntos para o melhor desenvolvimento do aluno e ele consiga continuar bem na escola e na família. Olá, meu nome é Pauliana e vou falar um pouco sobre a citação indireta. Devemos ressaltar a grande importância dos pais em transmitir valores primordiais na primeira infância, na formação de caráter que se inicia nesta fase. Os seus tutores ensinam a distinguir o certo do errado, o bem e o mal. Como sabemos, tudo tem uma base, tudo tem um começo. E não cabe aos pais deixar esse papel tão importantíssimo por conta dos professores, pois a escola é um lugar onde se agrega conhecimento, aonde essas crianças irão levar seus conhecimentos para o resto de suas vidas. E cabe também à escola ensiná-los a questionar, a procurar o saber mais e a se superar e, juntamente ao lado dos pais, buscar soluções para os problemas que aparecem ao longo do percurso. E assim proporcionar um universo de infinitas possibilidades, onde o permita acreditar que tudo é possível através da educação. Oi, gente. Meu nome é Crislaine. Falo um pouco sobre Paulo Freire, o que ele pensava, o que ele dizia, a pena e preocupação quanto ao convívio com famílias que experimentam a tirania da liberdade, em que as crianças elas podem tudo. Quando ele falava sobre a tirania da liberdade, ele estava falando sobre o achismo dos pais. Quando ele falava a tirania, era porque os pais, eles deixam os filhos fazerem tudo, mas eles acham que têm todo o poder. As crianças, elas gritam à vontade, elas riscam nas paredes, mandar a visita embora. E isso tem se gravado cada vez mais. De hoje a gente pode perceber que isso tende aumentado cada vez mais. E isso era uma coisa que para ele já era preocupante. Ele falava também sobre essa sociedade, a sociedade moderna, onde a gente vive hoje, em que tudo tem uma cultura. Só que essa cultura ela pode ser boa ou não para o aluno, ser boa ou não para crianças. E isso era uma coisa que ele falava bastante sobre a ética e a moral, porque muitas das vezes vinha o caráter já da criança. A criança ela já ia para um meio escolar com seu próprio caráter, seja ele bom ou não. Mas isso também poderia vir de um meio, de um leito familiar em que as pessoas elas não traziam para suas crianças uma coisa boa, uma boa educação, um bom desempenho, um bom incentivo para que aquelas crianças, aquelas pessoas, elas venham a aprender cada vez mais. E isso é uma coisa que ele falava assim que não tem nada de original, porque essas eram coisas que isso sempre vinha de pessoa para pessoa, de geração em geração, até chegar na atual. E ele falava também
que por mais que a gente não queira, a gente passa a conviver, a gente passa a ver isso também no nosso meio, também ao nosso redor. Como vem esse meio, né, esse leito de uma educação que as crianças podem tudo, podem ir para a escola ou não, isso era uma preocupação para ele e para os outros docentes também da época. Ele falava também que nos dias atuais, isso já não era uma surpresa, em que ao invés do pai, da mãe, dos familiares ou responsáveis educar aquela criança, trazer um bom argumento para que aquela criança ela crescesse de uma forma educada, de conversar, de falar, de viver, de agir, para ele também tinha as transmissões. Já existiam as transmissões do passado que já eram um marco para tirar a atenção das crianças, dos adolescentes, para tirar a atenção das pessoas de buscar cada vez mais o conhecimento. Ele falava sobre a cultura, que as coisas elas estão cada vez mais diferentes, cada vez mais mudanças no nosso meio, cada vez mais coisas que estão vindo, que estão indo também. E a tecnologia foi um marco em que as crianças elas não têm mais a atenção na escola, que as crianças elas não têm mais a atenção na escola, que as crianças elas tudo que é novo prende a atenção e aí atrapalha no momento da aprendizagem, na escola ou em casa até. E era uma coisa que ele também falava muito, que ficava muito em evidência, que era o papel da família era todo entregue para os professores, para os educadores. Ele falava também que nós estamos vivendo em outro tempo. E ele já compartilhava desde aquela época a sua sabedoria, o seu conhecimento e o que ele mais queria trazer tanto para a gente quanto para o futuro era que as pessoas elas tivessem a vontade de trazer uma mudança para a sociedade, principalmente a sociedade brasileira. E ele queria muito que a sociedade mudasse ao ponto de ver uma mudança. E uma citação, uma coisa que ele falava muito também era que o educador ele já não é apenas o que educa, mas o que enquanto educa também é educado. E dialogando com o educando, que ao ser educado também educa. Ou seja, o professor ele não somente está ali para ensinar, mas também para aprender. O ser humano ele está apto à aprendizagem dele desde o tempo de criança até a fase de adulta, até o dia em que ele morre. Então, o ser humano ele está apto a aprender. Só basta as próprias pessoas quererem e se entregarem totalmente. Olá, eu me chamo Shirley e agora eu vou falar um pouco sobre a importância da família na escola, né? Dessa relação de família e escola. Primeiro que a família ela tem um papel importantíssimo no desenvolvimento cognitivo e social da criança. E por meio desse desenvolvimento, a criança ela tem os primeiros contatos com outras pessoas, desenvolvendo noção de afeto, solidariedade. E além dos familiares, né, a escola ela também conta com destaque no processo de aprendizagem da criança, né? As equipes de instituições de ensino, elas são responsáveis por proporcionar conhecimentos e vivências diferenciadas. E por isso mesmo, a relação entre família e escola, ela deve se aprimorar cada vez que for possível. Vou começar dando um exemplo. Tudo que a gente precisa fazer, precisamos de um planejamento para chegar
em um resultado, né? E assim também acontece com a participação da família na escola. Porque quando a família ela participa da vida escolar do seu filho, ela já pensa também no planejamento do futuro dele, né? E que já pensa também no resultado, né? É muito importante que a família ela mantenha aquele contato diretamente com a escola para saber do desenvolvimento do seu filho. Se ele tem alguma dificuldade, se ele se destaca em alguma coisa, no que ele mais gosta de fazer, no que ele menos gosta. E com toda essa participação, o sucesso vem em seguida, né? Com essa participação, pais terá filhos motivados, criativos, companheiros, interessados, organizados, estudiosos, né? E etc. Filhos mais felizes, né? Gostam daquilo que está fazendo. Esse é um resultado de pais que sempre estão ali no meio da vida escolar de seus filhos. Vão sempre ter um resultado bom, que é um resultado planejado de muito esforço, dedicação entre a família e a escola, né? Cada uma tem um processo fundamental, diferente, mas que não menos importante. Quando a família ela tem um relacionamento de qualidade com a instituição de ensino, a criança ela tem mais chances de apresentar um bom desempenho e proporcionar desempenho e performance nos estudos, né? E além de tudo isso, é uma maneira eficiente de acompanhar o aluno no dia a dia escolar e da conquista de melhores resultados. E é isso. Falei um pouco sobre a importância da família com a escola, essa relação, né? E esse é o nosso trabalho. Espero que tenha gostado. Tchau, tchau.